Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 5 de outubro de 2023, são 5 horas da manhã aqui em El Salvador, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro e 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, né? E tivemos ontem a informação de que houve um ataque ucraniano na Crimeia. Olha só que coisa linda, essa bolinha azul aqui no Cabo Tarrankutsk. Os ucranianos estiveram aqui, mataram um monte de russos e conseguiram sair da região, né? Além disso, fizeram um ataque com mísseis aqui que atingiram algumas coisas aqui na região que a gente não sabe o que é. Vamos ver a versão ucraniana do que aconteceu, a versão russa do que aconteceu. Mas o que a gente sabe de verdade é os ucranianos estiveram aqui, desembarcaram aqui na Crimeia, lutaram com os russos, mataram um monte de russos e foram embora. Alguns ucranianos morreram também. Houve baixas ucranianas aqui, né? Mas impressionante, uma primeira vez que aparece esse íconezinho aqui de luta dentro da Crimeia, lindo de ver. Bom, também teve um monte de ataques em outros lugares. Aqui os ucranianos atacaram Lysychansk, na região de Donetsk, aqueles tradicionais ataques que os ucranianos fazem nos depósitos de munição e equipamento na retaguarda russa, né? E também temos algumas informações aqui da linha de frente. Mais uma vez não tem nenhum grande avanço, mas um monte de pequenas movimentações que aconteceram nas linhas de frente. Importante também, aqui em Belgorod, os ucranianos também fizeram uma grande ação aqui na região de Shebekino, entraram na região da Rússia, aquele grupo Corpo Voluntário Russo e a Legião Liberdade da Rússia entraram novamente no território russo, fizeram um monte de coisa aqui, né? E também os ucranianos deixaram uma boa parte aqui de Kursk sem luz devido a ataques aí da madrugada de ontem para hoje. No campo diplomático, continua a preocupação de todo mundo com a situação lá no Congresso americano, mas o Biden falou, se comprometeu de que não vai faltar ajuda para a Ucrânia. E, inclusive, ele iniciou duas alternativas que já podiam ter sido iniciadas antes, né? Primeiro, ele está mandando um enorme carregamento de armas iranianas que foi apreendido pelos americanos indo para o Iêmen. Essas armas todas serão entregues para a Ucrânia para serem usadas contra a Rússia, né? E também os 300 bilhões de dólares russos que estavam em bancos americanos e que foram confiscados pelos americanos podem ser usados exatamente agora, serem mandados para a Ucrânia para apoiar o esforço de guerra ucraniano, né? Excelentes notícias nesse campo aí. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Quero a Tua Barba, Janja, a Quebradora de Quadril e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site visãolibertaria.com. Agradeço a todo mundo que sugeriu notícias lá e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar aqui. Houve um ataque russo, né, com drones, mais uma vez, 29 drones Shahed 136, aqueles drones iranianos, foram usados na noite de ontem para hoje contra várias cidades aqui na Ucrânia. A maior parte deles foi derrubado, né? Os 24 dos 29 foram derrubados, 5 acabaram ainda atingindo alguns alvos, mas nada muito crítico, né? Não faltou luz em lugar nenhum da Ucrânia nessa noite. Agora, na Rússia, sim. Os ucranianos, para revidar esses ataques russos, fizeram um grande ataque a uma subestação de energia elétrica na região de Kursk, essa região aqui, ó. Então eles fizeram vários ataques aqui e com isso deixaram sem luz 67 lugarejos lá de Kursk ficaram sem energia elétrica essa noite devido ao ataque ucraniano para eles, né? Então, excelente notícia, é aquela estratégia que a gente tinha imaginado mesmo. Os russos, certamente agora no inverno, vão tentar atingir novamente a infraestrutura ucraniana, vão tentar deixar os ucranianos sem luz. Ano passado eles conseguiram fazer isso, por vários dias os ucranianos tiveram que usar geradores e coisa e tal, e isso perto do inverno é uma coisa bastante crítica, né? Felizmente não foi algo tão trágico assim. A Ucrânia conseguiu remodelar as coisas, conseguiu refazer suas linhas de distribuição e ter eletricidade poucas horas após os ataques russos. Mas enfim, nesse inverno agora provavelmente vai ter troco, ou seja, os russos podem fazer a mesma coisa, podem atingir novamente a rede elétrica ucraniana, deixar o ucraniano sem luz por algumas horas, mas vai ter troco isso daí, né? Bom, e isso daqui agora, vamos entrar na parte mais interessante. Essa reportagem
saiu um pouquinho depois que eu lancei meu vídeo ontem, né? Então isso daqui é sobre. Isso tudo aconteceu da noite do dia 3 para o dia 4, tá? É importante notar isso. É que só saiu a informação depois que eu já tinha gravado o meu vídeo de ontem, do dia 4. Então estou falando agora no vídeo do dia 5, mas isso aqui aconteceu na noite do dia 3 para o dia 4 de outubro. E é muito bacana, né? Aqui é o vídeo que foi lançado pelo próprio GUR, né, pelo Serviço Secreto Ucraniano, e que ele mostra aqui justamente a operação que foi feita pelos ucranianos ali na Crimeia, né? Foram vários barcos de alta velocidade, eles desembarcaram ali naquele cabo ali na região da Crimeia, né? Parece que tem, parece jet ski isso daqui, né? Enfim, a partir daquelas aqui, eles parando na praia, desembarcando na praia e tirando fotos aqui, coisa e tal. Tem mais fotos mais legais aqui, ó. Por exemplo, essa daqui, o pessoal tirando fotos aqui na Crimeia, né? Os ucranianos chegaram lá e, segundo diz o GUR, eles explicam aqui o que aconteceu. Aqui, ó, as forças especiais Stugna e Brotherhood, dos batalhões Stugna e Brotherhood, desembarcaram no território da Península da Crimeia e infligiram dano de fogo aos ocupantes, né? Ou seja, teve combate entre os ucranianos e os ocupantes. Nessa pequena batalha houve muitos mortos e feridos entre os invasores. Infelizmente também tem perdas entre os defensores ucranianos, que ainda são minúsculas perto do que os russos sofreram, né? Então, o que dizem os ucranianos é que teve a batalha e coisa e tal ali, e que eles mataram muitos soldados russos, muitos invasores russos, e eles próprios sofreram perdas, mas pequenas perdas. Se você for ver a versão russa, adivinha, é exatamente o contrário. Segundo a versão russa, eles chegaram ali e que teve o combate, ninguém está negando que os ucranianos chegaram ali, teve o combate, isso os russos também estão falando, só que eles dizem que destruíram praticamente todos os invasores ucranianos e que os russos tiveram algumas poucas perdas, mas não foi nada. Enfim, né, qual o tamanho da perda de cada lado não dá para saber nessa história. Agora, como é tradicional, os russos estão mentindo, né? Então, aqui o Shuk Farha, ele fala aqui sobre um vídeo, tem um vídeo russo que está circulando, contando a versão russa da coisa, e que mostra esses jet skis aqui, azul e brancos, que são falsos. Isso aqui é um jet ski civil, não foi o jet ski usado pelos ucranianos para fazer esse desembarque. E também, segundo eles falam, tem imagens de supostamente um soldado ucraniano que teria sido capturado pelos russos, e é um cara que não tá sem uniforme, não aparece com roupa nenhuma, ele fala um monte de coisa, mas não quer dizer nada. Provavelmente é um civil que está sendo torturado pelos russos lá, ou então que está ajudando os russos nessa história, né? Então, não houve captura de soldado ucraniano lá, isso os ucranianos confirmam. Enfim, então tome cuidado, porque está tendo muita coisa russa, muita propaganda russa nesse negócio, justamente porque é uma coisa feia, né? Os ucranianos estão agora, pela primeira vez, lutando aqui na Crimeia, dentro do território da Crimeia mesmo. Que foi uma coisa pequena, foi só um embate rápido, com poucas tropas ali, ainda assim é algo que significativo, algo simbolicamente significativo. E vamos lembrar que, na verdade, esse é o primeiro combate que você tem mais sério, mas já teve desembarque ucraniano aqui em várias posições aqui. Ou seja, o que dá a entender dessa história é que os ucranianos estão testando as defesas russas aqui na região, né? Estão buscando um local aqui na península que eles consigam entrar sem gerar muito problema. E provavelmente, quando encontrarem esse local, é possível que isso seja usado para uma operação bem mais significativa no final das contas, né? Então é isso daí. Tá aqui a foto dos ucranianos ali na Crimeia. Tem mais imagens aqui também deles chegando ali, do desembarque que eles fizeram, dos disparos. E segundo o Raibar, né, o Raibar ele é um propagandista russo, tá, um blogger militar russo, mas como eu já falei para vocês, ele é dos mais pé no chão dos russos. Ele tende a mentir menos que a média. Ainda mente, tá? Ainda é pró-Rússia, mas ele tende a ser mais pé no chão. E aí ele coloca aqui a descrição do que aconteceu nesse dia, né?
Então, olha só, ataque combinado na Crimeia. Na noite do dia 3 para o dia 4 de outubro, como eu falei para vocês, esses eventos que a gente está falando aqui aconteceram de anteontem para ontem, né? É que as informações só saíram ao longo do dia de ontem. Formações ucranianas atacaram a Península da Crimeia de novo, né? Primeiro, por volta de 8 horas da noite, horário lá da Crimeia, né, de Kiev, um Pantsir S-1, que é um sistema de defesa antiaérea russo, teria derrubado um míssil Neptune chegando lá no cabo Tarrankut, que é justamente esse cabo aqui, essa península aqui, né, da Crimeia, né? A Crimeia em si é uma península, mas ela tem penínsulas dentro dela também, né? Então aqui Tarrankut é o que ele tinha, é o que aconteceu ali, onde foi a ação, né? Meia hora depois, unidades russas derrubaram um outro míssil antinavio, né? O Neptune é um míssil antinavio num pátio de engenharia ali em Sevastopol, né? Os destroços do míssil Neptune acabaram atingindo vários veículos civis ali na região. Então repara que, segundo eles estão dizendo aqui, a Ucrânia tentou um ataque com 2 mísseis Neptune à noite e, segundo eles, foram derrubados os 2 mísseis, né? Como eu falei, ele mente menos, mas ele mente ainda alguma coisa. E a informação que a gente tem é que pelo menos um dos mísseis atingiu sim o alvo aqui em Sevastopol, né? Houve de fato dano aqui na cidade de Sevastopol. Nesse momento, um drone americano RQ-4B estava no ar e estava avaliando os resultados desse ataque ucraniano na Crimeia. Esse drone americano ele fica mesmo ali no Mar Negro, ele fica só em áreas internacionais, então os russos não podem fazer nada, mas ele fica exatamente monitorando a região, né? E julgando pelas áreas de destruição onde estavam as defesas aéreas posicionadas ali, né? Perto da meia-noite, 4 grupos de desembarque em 3 jet skis e um navio, né, e um navio rápido se moveram a partir de Ovidiopol, ao sul de Odessa, na direção do cabo Tarrankut. Ovidiopol é uma cidadezinha aqui, ó, nessa baía que tem aqui, Ovidiopol. Segundo eles estão dizendo, saíram daqui, né, devem ter atravessado essa barreira aqui e vieram, ou então talvez tenham saído aqui já do mar, né, enfim, mas vieram daqui até o cabo aqui. Essa distância aqui é uma distância considerável, tá? Para jet ski, coisa e tal, me parece pouco provável isso, a menos que os ucranianos tenham alguma outra base aqui, tenham usado aquelas plataformas que eles conquistaram aqui na região, né? Me parece pouco provável um jet ski sair aqui desde essa região até aqui, é muita distância, mas enfim, é o que ele está falando aqui, né? E aí então o inimigo, no caso os ucranianos, tentaram desembarcar na região nordeste do cabo, né? E isso era na área em que eles tinham feito um trabalho de reconhecimento nos dias 22 e 23 de setembro. Por volta da 1h22 da madrugada, perto do cabo Priboni, 4 guardas russos descobriram os objetos na superfície e teve então uma batalha com armas pequenas e pelo menos um sabotador foi morto, né? Ou seja, um ucraniano teria sido morto. Para atingir o grupo de barcos e jet ski, um Su-30SM levantou voo e atacou o inimigo que estava recuando, né? Então, quando os barcos ucranianos estavam recuando, o avião russo deve ter tentado derrubar os barcos. Não existe dados se foram efetivamente atingidos no momento, porém, dos 4 barcos e jet skis, né, dos 4 elementos, pelo menos 2 chegaram na península de Tendrov e na plataforma de produção de gás, né? Ou seja, com os esforços da 31ª Unidade da Força Aérea e etc, o ataque da Ucrânia foi repelido com sucesso, né? Mas é lógico que essa operação ucraniana não era uma operação que visava manter uma presença ali, porque é muito pouca gente, né? 4 barquinhos, jet ski, barco e coisa e tal, muito poucos soldados para manter uma presença ali. Certamente isso daí foi um reconhecimento em força, né? Estavam vendo onde é que está a defesa russa ali naquela região. Então, repara como é que ele é dos mais ponderados nessa história, né? Os ucranianos falam que mataram vários russos,
eles falam que tiveram perdas entre os ucranianos também, mas que mataram um monte de russos. Os russos falam que mataram um monte de ucranianos e coisa e tal, que não teve perda nenhuma entre os russos. O que ele fala aqui é que um ucraniano foi atingido e não teve perda entre os russos, né? Ele mente também, tá? Mas ele costuma ser mais ponderado nessa história. Então é isso daí. É bem significativo esse ataque ucraniano aqui, ou seja, mostra que os ucranianos fizeram um ataque bem coordenado nessa região, conseguiram desembarcar, conseguiram causar dano, tiraram umas fotos bacanas aqui na Crimeia, e agora certamente estão com informações sobre onde os russos têm, que tipo de força que eles têm ali, e isso certamente é o mais importante dessa missão, né? Bom, além disso, o pessoal do grupo Atesh, que é aquele grupo de partisãos lá na Crimeia, eles estão fazendo um trabalho de reconhecimento das trincheiras que foram preparadas pelos russos ali na região, né? Então essas trincheiras, os russos fizeram um monte de trincheiras aqui num monte de lugar da Crimeia e, lógico, já antevendo a situação de que eles vão ter que, em última análise, recuar para a Crimeia e defender a Crimeia aqui, né? E esse grupo Atesh, ele tem feito esse tipo de trabalho, aqui ele está filmando uma trincheira russa próxima de Feodósia. Então, tem aqui as posições todas, eles mostram tudo aqui. Essa trincheira não está ocupada pelos russos por hora, justamente porque ela foi construída já visando o momento em que as tropas russas vão ter que recuar e vão ter que usar essa trincheira aqui, né? De qualquer forma, os ucranianos agora já sabem muito bem onde estão as trincheiras, o que tem ali, o que os russos podem e não podem fazer. Então, realmente, isso é uma vantagem enorme aqui para os ucranianos na região da Crimeia, né? Excelente notícia, uma primeira ação aqui bem sucedida na Crimeia. Bom, e não foi só isso, né? Também os ucranianos atingiram aqui o distrito de Donetsk, foi atingido com armas anti-radar, então imagina-se que eles estavam visando alguma instalação de detecção antiaérea ali na região, né? Aqui ó, também teve um monte de. Os russos dispararam um monte de tiros de defesa antiaérea próximo de Makivka, também é na mesma região, então pode ser exatamente isso que os ucranianos estavam fazendo, né? Donetsk é aqui, ó, Makivka é aqui, então repara que é tudo a mesma região, né? Ou seja, o que pode ter acontecido aqui? Justamente os russos usaram o sistema de defesa antiaéreo deles contra algum míssil ucraniano, os ucranianos viram que tem um sistema de defesa antiaéreo aqui, imediatamente mandaram os Aran, né, que são aqueles mísseis anti-radar, né? O míssil ele detecta ondas de radar e segue essas ondas de radar, justamente visando destruir o radar que originou as ondas. Então é usado exatamente nessa situação, né? O radar de defesa antiaérea ele fica normalmente desligado, justamente para não dar não entregar a posição dele, mas como teve um ataque, você teve o ataque aqui, eles usaram a defesa antiaérea, então isso permitiu que os ucranianos descobrissem onde é que estava isso daí e usassem os mísseis, né? Espero, a gente não tem informação ainda, mas a gente espera que tenha sido destruído esse míssil ali, né? E, bom, os legionários russos fizeram aventuras em Bilhorod, né, que é Belgorod, né? Vocês sabem, os legionários russos é o pessoal da Legião Liberdade da Rússia, embora eles sejam russos, realmente eles lutam pela Ucrânia, lutam contra a ditadura do Putin lá na Rússia, e então eles fizeram ontem uma operação dentro ali, e segundo eles dizem, o inimigo, ou seja, os russos propriamente ditos, os russos, amigos do Putin, sofreram 5 perdas e outros 13 foram feridos, não houve nenhuma perda para o pessoal da Legião. Eles mostram aqui o que eles fizeram aqui nos últimos dias, a aventura deles, Bilhorod, né? Bilhorod é o nome que eles dão para Belgorod, é uma forma, seria a forma ucraniana de falar o nome Belgorod, então já estão falando como se fosse uma república separatista de Belgorod, né? É lógico que não é interesse dos ucranianos tomar o território dos russos, fazer a mesma coisa que os russos fizeram com os ucranianos, não há nenhum interesse nisso, mas o interesse ucraniano aqui é simplesmente garantir que os russos têm que mandar tropas para essa região, para eles não deixarem essa região desprotegida, justamente para tirar tropas de outras posições em que os ucranianos estão avançando aqui na linha de frente, né?
Aqui tem uma outra imagem desse ataque, dessa incursão ucraniana ali, em que uma padaria foi destruída com um tiro de artilharia, né? Agora, o que eles falam aqui é muito curioso, né? Porque era uma padaria, mas por que estava cheio de saco de cimento, cheio de proteção, né? Certamente não era uma padaria, era um ponto de ação ali dos russos na região, ou alguma tropa estava ali dentro, ou eles tinham alguma arma ali dentro, enfim. Foi destruída aí entre aspas, padaria dos russos ali, né? Bom, esse caso aqui, você sabe, existe um monte de imagens desse tipo, né, de drones destruindo tanques e coisa e tal. Eu não costumo colocar essas imagens, porque embora seja bacana de ver, né, o YouTube não gosta de. Você sabe, ele não gosta de vídeos de guerra, e além disso, em tese, não muda nada no grande panorama das coisas, né? Um tanque a menos, um tanque a mais, não é uma coisa que vai mudar essa guerra no final das contas. Mas em algumas situações a coisa pode indicar um problema mais sério, né? Então, olha o que está acontecendo aqui. Isso daqui, esse vídeo mostra, esse aqui é um tanque T-90M dos russos, que é dos tanques mais modernos que os russos têm, tá? Em tese, os russos têm o Armata T-14, que seria um tanque super ultra moderno, de nova geração e coisa e tal, só que a verdade é que ele não está funcionando ainda, né? O T-14 Armata, ele foi desenvolvido muito bem durante os anos aí de 2010, coisa e tal. Quando foi em 2014 que os russos invadiram a Crimeia, eles já começaram a ter sanções dos americanos, então já começou a ter proibição de exportação de equipamentos militares para a Rússia, justamente em função daquela primeira invasão da Crimeia pela Rússia, né, e do Donbás. Então o T-14 Armata empacou, não conseguiu avançar mais porque não conseguia comprar já peças de guerra, né, peças militares americanas. Aí parou o T-14 Armata, nunca funcionou de verdade ele no final das contas. Desde então, existem 3 que estão prontos, que a gente sabe que são 3, porque são 3 que desfilam em todo o desfile que tem lá na Praça Vermelha, os mesmos 3 T-14 Armata, que são protótipos e coisa e tal, mas a verdade é que no campo de batalha nunca foram vistos. Então, como não tem o T-14 Armata, o tanque mais moderno dos russos é o T-90M, né? E esse tanque aqui estava na região de Kozak-Larehy, que é essa região aqui, ó, Kozak-Larehy, em Kherson, né? Aqui o rio de Dnipro divide as tropas. Para o norte, na margem direita, estão os ucranianos, para o sul, na margem esquerda, estão os russos, né? Mas vocês sabem, os ucranianos já fizeram várias cabeças de ponte aqui em vários lugares, inclusive aqui em Kozak-Larehy, fizeram uma grande cabeça de ponte aqui. A gente não sabe se ainda tem, se não tem mais, mas o fato é que os ucranianos têm feito isso aqui na região, né? E aí esse T-90M está aqui na região de Kozak-Larehy e o drone ucraniano lança uma bomba, né, e explode o tanque, o T-90M. Tá aqui mostrando, tem um vídeo mostrando aqui. Eu não posso mostrar o vídeo, o YouTube não gosta, né? E aí, ok, isso daqui de novo é aquele caso, é mais um tanque, menos um tanque. Que diferença faz no final das contas, né? Mas o curioso é isso que o Andriy Perpetua traz aqui, ó. É uma loucura quantos T-90M a Rússia está perdendo na margem esquerda do rio de Dnipro, apenas atirando a esmo na outra margem. O que é provavelmente o uso menos útil desse tipo de tanque, né? O T-90M é um tanque que eles chamam de breakthrough, né? Seria o tanque para quando você quer avançar sobre o inimigo, você bota aquele tanque na frente, ele tem uma blindagem ótima, uma arma muito boa, então ele vai abrindo caminho para o resto da tropa, para o resto do seu ataque, né? Ele é para ser usado num ataque, né? E o que os russos estão usando? Estão botando eles ali na região de Kozak-Larehy, em outras regiões da margem esquerda do rio de Dnipro e atirando na margem direita do rio de Dnipro, porque os ucranianos supostamente têm um monte de tropas do lado de lá, né? Ou seja, isso não, esses tiros não geram nada no final das contas, são completamente sem sentido. E então um drone ucraniano acha eles lá e destroem esse tanque, né? Então o que ele está colocando aqui é que isso tem sido um comportamento comum dos russos, né? Os russos estão extremamente preocupados com um eventual
avanço ucraniano aqui no rio de Dnipro, estão pegando os melhores tanques que eles têm e simplesmente atirando do outro lado. Isso não faz sentido nenhum, não tem nenhuma lógica nisso daí. Esse tanque não foi feito para isso, né? A única explicação possível para os russos estarem fazendo isso é a absoluta falta de artilharia. Ou seja, eles queriam fazer artilharia comum, usar morteiros, usar obuses, usar canhões, mas não tem. Então eles pegam os tanques que eles têm, que são tanques excelentes, tanques para fazer avanço, e vão dar tiro com tanque, como se fosse artilharia, né? E isso expõe os tanques, eles perdem os melhores tanques que eles têm sem fazer nenhum efeito significativo do outro lado. E o pessoal aponta aqui, ó, que realmente está havendo um pico de destruição de T-90M nos últimos dias. Aqui, ó. Isso aqui é um mapa que mostra todos os tanques que estão sendo destruídos em porcentagem, né? E aí tem vários modelos de tanque aqui, ó, o T-62, T-55 é o laranja, T-64 é o cinza, T-72, que é a maior parte dos tanques, né, é o amarelo, o T-80 é o azul e o T-90 é o verdinho que está aqui em cima. Então repara como que os ucranianos estão destruindo 20% dos tanques que são destruídos agora são T-90M, e isso é uma coisa realmente que não faz sentido, né? Os russos estão desperdiçando os tanques bons deles. E aí o Andrew Perpetua conclui aqui, ó, quem vai ganhar? Toda a base de produção russa que está suando a camisa para conseguir produzir, sei lá, 20 tanques por mês, ou então um pequeno drone de $500, né? E, na verdade, ele falou aqui 20 tanques por mês, mas não é isso não, tá? Aqui, a produção de T-90M ao longo de todo o ano de 2023 foi de 52 tanques. Então, em 9 meses foram 52 tanques, o que vai dar mais ou menos entre 6 e 7 tanques por mês, né? E com isso eles estão perdendo um monte de tanques usando o tanque como artilharia. Uma coisa realmente que não faz sentido. Só mostra o desespero dos russos, o fato deles não terem, né, artilharia, seja cartucho, seja a própria arma de artilharia para usar ali na região. Bom, falando sobre a linha de frente, a gente não tem nenhuma novidade em termos de território, ganho e perdido, mas tem aqui umas informações bem interessantes. Isso aqui é um blogger russo, tá? Olha só o que eles estão falando. Na área do vilarejo de Robotny, as batalhas continuam, batalhas muito fortes continuam. O 7º e o 76º divisões de rifle motorizado estão segurando os ucranianos ali com muita dificuldade. O inimigo está devagarzinho comendo as defesas naquela direção, na direção dos vilarejos de Kopany e Novoprokopivka, né? Então, a gente está falando dessa linha de frente aqui. Os ucranianos estão focando principalmente em Novoprokopivka aqui ao sul, né? Eles já têm Robotny, estão focando em Novoprokopivka ao sul e aqui a oeste em direção a Kopany, né? São os dois vilarejos que os ucranianos querem tomar aqui próximo, né? Eles não podem avançar só para o sul, precisam alargar também esse saliente aqui, né? E daí o que ele diz aqui é isso, né? Ou seja, o inimigo, no caso, os ucranianos, estão comendo, estão devagarzinho destruindo as defesas na direção de Kopany e Novoprokopivka. Na área do vilarejo de Verbove, a 56ª Divisão de Rifles Motorizados e a 7ª Divisão de Rifles Motorizados tentaram alguns contra-ataques de forma apressada, né? Até aqui sem sucesso e sofreram muitas perdas. O comandante do regimento, o Pitkov, está tentando ganhar uma medalha para ele dessa forma. Não é surpresa que ontem as ações do 56º Divisão de Rifle Motorizado foram notadas pelo Shoigu. O Shoigu gosta desse pessoal que sacrifica os soldados, que bota os soldados para morrer, né? Então é isso daí. Não tem nenhum avanço ucraniano, mas as reservas russas ali estão sendo moídas nesse moedor de carne ali, né? E continua o processo de fuga de Tokmak. Os russos já perceberam que as defesas russas aqui não vão segurar muito tempo e daqui a pouquinho, uma vez rompida essa linha completamente, essas defesas tiradas completamente, a próxima defesa já é ao redor de Tokmak, né? Então Tokmak vai virar a linha de frente e já está sendo bombardeada com muita frequência pelos ucranianos. Então parece que dessa vez foram os oficiais do FSB que saíram da cidade de Tokmak e eles disseram que vão voltar no final da semana.
acho pouco provável, saíram de vez, né? E as autoridades estão sendo também tiradas da cidade. A gente já falou que escolas, esse tipo de coisa, os russos já evacuaram de lá. Todos os escritórios administrativos e instituições de ensino não devem trabalhar também por 2 dias e coisa e tal. Enfim, eles estão saindo ali de Tokmak, o pessoal está fugindo de lá, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre a fuga da frota do Mar Negro, que foi para Novorossiysk, e para fugir ali de Sevastopol, né? Fala também sobre os avanços ucranianos, mas hoje não tem muita novidade aqui não, né? Bom, a Alemanha está com planos de fornecer mais defesas antiaéreas para a Ucrânia. Isso é um ponto muito importante. Se você olhar aqui na linha de frente, muitos desses bombardeios russos que estão sendo feitos aqui na linha de frente estão sendo feitos por aviões, né? Então, os russos têm usado os aviões, aquelas bombas JDAM, justamente para atingir os ucranianos aqui, e os ucranianos estão precisando de sistemas antiaéreos para colocar aqui na linha de frente. Então, a Alemanha está fornecendo aqui mais sistemas Iris-T e Gepard, né, aquele sistema de metralhadora para drone, né? Então é uma excelente coisa. E também a Alemanha vai transferir também nesse pacote aqui, está falando de mais um Iris-T adicional e mais 12 Gepard, justamente para proteger os portos para exportação de grãos, né? Então, excelente notícia. A gente já viu que a Ucrânia está usando já os portos aqui normalmente, os navios têm feito aqui a rota sem grandes problemas, então é importante manter essa rota segura com a defesa antiaérea, né? Agora, a Ucrânia ela está movendo a abordagem dela sobre armas, ao invés de pedir para me dar essa arma aí, né, para a OTAN, ela está buscando uma abordagem do tipo vamos fazer essa arma junto, ou seja, priorizando a produção de defesa interna. Isso tem uma série de vantagens, né? Até eventualmente, se em algum momento do futuro, ainda está muito longe isso, né? A OTAN e os Estados Unidos meio que se cansarem da guerra e pararem de ajudar, o fato da Ucrânia ter a produção interna, isso ajuda bastante. Além disso, tem várias outras vantagens, né? A produção interna garante uma maior rapidez, a Ucrânia pode ser rápida em produzir as armas. Os aliados tipicamente têm todo um processo burocrático para mandar armas para a Ucrânia. Então, é algo bastante interessante. E a Ucrânia ela tem um know-how muito grande de produção de armas desde a era soviética, né? Bom, e é lógico, essa preocupação com ajuda externa, um foco que existe é o Congresso americano, está uma confusão enorme lá, eu até fiz um vídeo lá no Ancapsu ontem sobre isso, o McCarthy foi retirado, agora estão querendo botar o Trump como Speaker of the House, como presidente da Câmara, não vai passar, é sonho do pessoal, é lógico que sugerir nomes, qualquer um pode sugerir qualquer nome, aliás, tem esse detalhe, né, o Congresso americano, a presidência do Congresso não precisa ser um deputado, pode ser uma outra pessoa qualquer, desde que ganhe a votação, né? Então estão sugerindo vários nomes aí, Schwarzenegger, e, enfim, um monte de nome que eles estão sugerindo aí, mas infelizmente, o que eu acho mais provável de acontecer é que leve alguns meses até os republicanos conseguirem um nome de consenso para governar, para ser presidente da Câmara lá, né? Vai ficar essa confusão mesmo. Felizmente, lá nos Estados Unidos, o Biden tem muita coisa que ele pode fazer por conta própria dele, e ele assegurou à Ucrânia que vai continuar apoiando a Ucrânia independentemente do Congresso, né? O Zelensky, ele está nesse momento na Espanha, né? Ele foi participar de um encontro aí da comunidade europeia lá na Espanha e alguém perguntou para ele se ele estaria preocupado com a situação no Congresso americano, e ele fala aqui, ó, eu acho que a Ucrânia, nós paramos de nos preocupar desde o dia 1º da guerra. Agora é muito tarde para ficar preocupado. A gente tem que trabalhar. Eu tive em Washington e o Biden me garantiu apoio de 100%. Então pronto, essa solução, está tranquilo, o negócio é trabalhar agora para tirar os invasores da Ucrânia, né?
E aí, dentre as muitas coisas que o pessoal está vendo nessa história, até para contrabalançar essa propaganda russa de que os aliados estão abandonando a Ucrânia, né? Eles estão querendo justamente acrescentar algumas coisas além do que já vinha tendo de apoio. Por exemplo, a gente sabe que tem 300 bilhões de dólares de ativos russos lá nos Estados Unidos, nos bancos americanos, foram congelados pelo governo americano no início da guerra, e agora eles estão planejando transferir esses 300 bilhões de dólares para a Ucrânia, justamente para ajudar no apoio, para ajudar ali no esforço de guerra. Seria uma mensagem excelente, linda de morrer, né? Certamente isso daqui vai dar para fazer bastante coisa e, inclusive, já ajudar na reconstrução de muita coisa na Ucrânia. Outra coisa que eles já começaram a fazer, isso aqui é mais imediato, né? Esses 300 bilhões, eles estão começando a ver o caminho para enviar esse dinheiro. Agora, isso daqui já foi feita a decisão, né? Os Estados Unidos fizeram a decisão de transferir milhares de armas que foram tomadas do Irã para a Ucrânia, né? Isso daqui foi alguns meses atrás. O Irã estava mandando armas para os rebeldes aqui na região do Iêmen, né? Vocês sabem, tem uma guerra aqui no Iêmen que é uma guerra meio proxy entre a Arábia Saudita e o Irã, mas tem gente de várias facções, ali é uma confusão danada ali no Iêmen. Eu já fiz alguns vídeos sobre essa guerra. Enfim, os Estados Unidos eles confiscaram um navio iraniano que estava indo levar armas para os rebeldes ali no Iêmen, e aí essas armas agora vão ser enviadas todas para a Ucrânia. É alguma ajuda, né? Já é alguma coisa para ajudar os ucranianos ali, né? Bom, e uma última boa notícia: 19 crianças ucranianas conseguiram voltar para a Ucrânia. Que excelente notícia isso, é sempre uma alegria ver essas pequenas vitórias, né? Ainda tem mais de 3 mil crianças ucranianas sequestradas pelos russos, ainda tem muita coisa para ser resolvida, mas de vez em quando a gente tem um sopro de esperança e tem uma boa notícia de mais crianças ucranianas voltando para a Ucrânia. Para quem não sabe, essas crianças não são órfãs nem nada não, tá? O que os russos fazem? As crianças ali nos territórios ocupados, elas estão na escola, estão no colégio estudando, né? Os pais deixaram elas no colégio, os russos do nada iam lá, pegavam o colégio inteiro e evacuavam o colégio inteiro para a Rússia. Ou seja, imagina o desespero dos pais ucranianos que estão ali na região ocupada, né, da Ucrânia com esse tipo de ação, né? Ficar sem ver o seu filho, sem saber onde é que ele está, foi simplesmente sequestrado da escola, né? E aí tem essa operação esses voluntários russos e ucranianos que se uniram para localizar essas crianças na Rússia e trazer de volta para a Ucrânia. Que bom que eles conseguiram fazer isso, né? 19 crianças, ainda é muito pouco. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.